Uma moradora de rua encontra a carteira de um milionário. E ele se apaixona perdidamente. Sarah estava no limite. Não comia direito há 3 dias. A fome misturada com o cansaço era como um peso constante em seus ombros. Seus pés doíam dentro dos tênis gastos, e o estômago roncava tão alto que ela precisava se abraçar para abafar o som. Ela vagava sem rumo pelas ruas da cidade, olhando cada vitrine, cada poste, cada esquina, na esperança de encontrar uma placa de procurase ajuda. Qualquer coisa. Faxina, entrega, chance de recomeçar. Tudo que ela precisava era uma oportunidade. Enquanto se abaixava para amarrar o cadarço do tênis, algo chamou sua atenção no chão. Uma carteira de couro escuro, elegante e visivelmente cara, caída ao lado de um poste de luz. Sarah pegou com cuidado. Ao abrir, seu coração disparou. Estava recheada de dinheiro. Notas dobradas com perfeição. Eram tantas que ela nem tentou contar. Uma única nota bastaria para comprar uma refeição decente. Com aquele dinheiro, ela podia sair das ruas, alugar um quartinho, comprar roupas limpas, recomeçar. Mas junto com o dinheiro, havia documentos e um cartão de visita. O nome a fez arregalar os olhos. Henry Mitchell. Ela já tinha ouvido falar dele. Um dos empresários mais poderosos do país. Dono de uma empresa bilionária. E ali, nas mãos dela, estavam os dados pessoais dele. Inclusive, o endereço da sua mansão. Sarah respirou fundo. Uma guerra silenciosa começou dentro dela. A necessidade gritava. Mas, no fundo, uma voz suave, familiar, sussurrava mais alto. Era a voz da avó dela, repetindo as palavras que escutou a vida inteira. Faça o certo. Mesmo que ninguém esteja olhando. Honestidade vale mais do que qualquer dinheiro. Ela fechou a carteira com firmeza. Não era dela. Por mais que doesse, ela sabia o que precisava fazer. E começou a caminhar até o endereço. Horas depois, exausta, ela chegou. A mansão era de outro mundo. Alta, imponente, cercada por muros modernos e um portão metálico gigantesco. Sarah engoliu seco. Nem sabia por onde começar. Aproximou-se com cautela e apertou o interfone. Nada. Bateu palmas. Alguns segundos depois, um homem apareceu. Camisa social, calça preta, olhar rígido. Ele a encarou com desdém por trás do portão. O que você quer? Perguntou com impaciência. Preciso falar com o Sr. Henry Mitchell. É importante. Ele riu, cruzando os braços. O Sr. Mitchell não atende qualquer um. Especialmente pessoas como você. O rosto de Sarah queimou de vergonha, mas ela não recuou. Por favor. É sério. Não tomarei muito do tempo dele. Escuta aqui, disse o segurança, seco traço, a gente não distribui esmola por aqui, tá? Vai tentar sorte em outro lugar. Esse bairro não é pra você. Ela apertou a carteira contra o peito, com o coração batendo forte. Eu não vim pedir nada. Só preciso falar com ele. É urgente? Se ele descobrir que eu estive aqui e você não deixou eu falar com ele, você vai se arrepender. O homem enrolou os olhos. Ah, é? E por quê? Isso é entre mim e ele. Ele olhou com desconfiança. Você acha que engana alguém com esse teatrinho? Sarah respirou fundo, segurando a raiva. Por favor, insistiu, firme. Só peça pra ele vir até aqui. Se ele disser que não quer me ver, eu vou embora. Prometo. O segurança hesitou. Algo no jeito que ela falou o fez parar. Depois de alguns segundos em silêncio, ele resmungou. Espere aqui. Sarah soltou um suspiro trêmulo. Ficou parada ali, encarando a mansão que parecia um castelo. O portão permanecia fechado. A carteira firme nas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ela piscou forte. Não iria chorar. Não agora. Lá dentro, Henry Mitchell estava em seu escritório, analisando relatórios, quando alguém bateu à porta. O que foi? Perguntou sem tirar os olhos da tela. Tem uma mulher no portão. Quer falar com o senhor. Mas é estranha. Parece viver na rua. Henry franziu a testa. O que ela quer? Não disse. Só insistiu. Não quis ir embora. Ele suspirou. Em geral, teria recusado sem pensar. Mas havia algo no tom do segurança. Uma insistência incomum. Um fio de curiosidade o tocou. Certo. Estou indo. Sarah continuava imóvel quando o portão começou a se abrir. Um homem caminhava em sua direção. Alto, imponente, terno impecável e expressão séria. Era ele. Henry Mitchell parou diante dela. Observou com uma leve ruga na testa. Roupas surradas, olhar firme. Sem uma palavra, Sarah estendeu a carteira. Encontrei isso hoje de manhã, na Rua 13, disse, com a voz baixa.
mas segura. Henry abriu a carteira rapidamente. Conferiu tudo. Estava intacta. Dinheiro, documentos, contatos confidenciais. Ele soltou um longo suspiro. Você não pegou nada. Não era meu. Ele a observou com atenção. Desarrumada, pele pálida do frio, mas com algo raro no olhar honestidade. Qual é seu nome, Sarah? E por que veio até aqui? Ela hesitou. Não era fácil falar com alguém como ele. Porque era o certo a fazer. Eu não conseguiria dormir se ficasse com algo que não era meu. Henry ficou em silêncio. Estava acostumado com pessoas de intenções escondidas. Mas ali, diante dele, estava alguém que não tinha nada. E ainda assim fez o certo. Abra o portão, disse ao segurança. Senhor, ela vai entrar. Sarah regalou os olhos. Não precisa. Só vim devolver. Agora você vai tomar um café. Ou chá. Ou o que preferir. Você me fez um favor imenso. Entre. Ela hesitou. Depois, deu um passo à frente. Lá dentro, ele a convidou a sentar. Voltou minutos depois com uma xícara de chá e 2 pãezinhos de queijo. Espero que goste. Ela pegou o prato, murmurando um obrigada. Era a primeira bebida quente que tomava em dias. Você mora por aqui? Perguntou Henry, sentando ao lado. Ela olhou para a xícara, antes de responder. Na verdade, não moro em lugar nenhum. Estou na rua há alguns meses. Henry ergueu as sobrancelhas. Mas você? Perdi o emprego. Minha avó faleceu. Éramos só nós duas. Depois que ela se foi, tudo desmoronou. As contas, o aluguel. E ninguém mais quis me contratar. Mesmo assim, você devolveu minha carteira, disse ele, quebrando o silêncio. Sarah apenas assentiu. Não havia mais o que dizer. Henry encarou. Havia algo nela. Uma força silenciosa. Uma honestidade quase extinta. Posso te ajudar. Eu não quero caridade. Não é caridade. É gratidão. O que você precisa? Ela hesitou. Só. Um trabalho. Qualquer um. Um recomeço. Henry pensou por um momento. Vou ver o que posso fazer. Me dá só um instante. Mas antes que pudesse continuar, o celular vibrou. Ele atendeu rapidamente e saiu da sala. Sarah ficou ali, sentada, imóvel. Tudo era limpo, caro, bonito. Claramente não era um lugar para ela. Até que ouviu passos pequenos. Virando-se, viu um garotinho de cerca de 6 anos, com pijama azul e um carrinho na mão. Ele a olhou curioso. Qual é seu nome? Perguntou com voz baixa. Sarah. E o seu? Ethan. Ela sorriu. Belo nome. Gosto do seu carrinho. Ele é rápido. Ethan assentiu tímido e se sentou no tapete. Sarah se abaixou devagar e montou uma rampinha com uma almofada. Vamos testar a pista. O carrinho desceu a rampa e bateu na perna da mesa. O menino riu. Sarah riu com ele, tentando conter as lágrimas. Há quanto tempo ela não escutava uma risada assim? Na entrada do corredor. Parado, mudo, estava Henry. Celular desligado na mão. Observando seu filho. Sorrindo. Era a primeira vez que Ethan sorria assim desde que Olivia, sua mãe, faleceu. Há 3 anos. Ele estava completamente fechado. Nenhuma babá conseguia se aproximar dele. Psicólogos, professores, terapeutas. Todos tinham falhado. Ethan mal falava, não interagia e sequer respondia quando alguém lhe dirigia a palavra. Ele havia construído um muro invisível, frio, silencioso, intransponível. Mas agora ele ria. Inacreditável, Henry murmurou para si mesmo, imóvel diante da cena em que se desenrolava à sua frente. Sarah, a mulher que mal tinha acabado de conhecer, estava ali, sentada no chão, rindo ao lado de Ethan enquanto construíam outra rampa com almofadas. O garoto empilhava objetos, criando obstáculos com uma concentração que Henry não via há anos. Ethan ergueu o carrinho, apontando para a almofada. Você acha que ele vai pular? Perguntou com os olhos brilhando. Só tem um jeito de descobrir, comandante, incentivou Sarah. Ele empurrou o carrinho com força. O brinquedo voou pelo ar, girou no ar e caiu de lado com um leve ploft. Os olhos de Ethan se arregalaram, e então ele soltou outra risada espontânea. Henry sentiu os olhos arderem. Voltou à sala tentando conter a emoção. Sarah percebeu sua presença e se levantou num salto. Me desculpe. Ellie. Ele veio falar comigo. Eu. Henry levantou a mão, interrompendo. Não peça desculpas. Aquilo foi a coisa mais linda que vi em muito tempo. Ethan olhou para o pai. E então, sem que ninguém o estimulasse, ele falou. Pai. O carrinho pulou. A Sarah fez a rampa. Henry precisou de um segundo para processar aquilo. Sério? Perguntou, a voz embargada. O menino assentiu com um sorriso orgulhoso. Sarah lançou um olhar incerto a Henry. Os olhos dele estavam marejados. Ele está bem?
Ela perguntou. Melhor do que esteve em 3 anos, respondeu Henry com sinceridade. Ele olhou para longe, respirou fundo, e então voltou a encarar Sarah com intensidade. Eu ia pensar em alguma forma de te agradecer. Mas acho que já sei o que fazer. O que quer dizer? Ela perguntou, confusa. Meu filho nunca mais foi o mesmo desde que perdeu a mãe. Ele se fechou para o mundo. Nenhum profissional, por mais experiente que fosse, conseguiu atravessar as muralhas dele. Mas você... Henry fez uma pausa. Estava pensando em voz alta. Você acabou de chegar. E ele falou. Riu. Brincou. Sarah olhou para Ethan, agora deitado no tapete, girando o carrinho no ar. Ele parecia livre. Ele só precisava de alguém que não forçasse. Alguém que apenas estivesse ali, completou ela. Henry se aproximou. Eu tenho uma proposta. Mas entenda, isso não é caridade. É confiança. Estou ouvindo, disse Sarah, séria. Quero que você trabalhe aqui. Como cuidadora do meu filho. Terá onde morar, comida, um salário estável e tudo o que precisar para reconstruir sua vida. Mas, mais do que tudo, quero que esteja presente para ele. Como ninguém esteve há muito tempo. Sarah piscou, atordoada. Seu coração disparava. Nunca imaginou que devolver uma carteira perdida pudesse mudar sua vida daquele jeito. Você confia mesmo em mim? Ela perguntou num sussurro. Eu não confio facilmente, Henry respondeu. Mas meu filho acabou de me mostrar que com você eu posso. Ela olhou para Ethan novamente. Ele agora desenhava um carrinho num pedaço de papel, totalmente concentrado. Sarah respirou fundo. Aquilo era mais do que um emprego. Era uma chance de recomeçar. Um lar. Eu aceito, disse com firmeza. Henry estendeu a mão. Ela apertou. Bem-vinda. Naquela noite, Sarah permaneceu acordada, encarando o teto. Seu coração ainda batia acelerado. Tudo parecia um sonho. O cheiro do sabonete no lençol limpo, as palavras de Henry ecoando em sua mente. Bem-vinda. Ela nunca tinha sido verdadeiramente bem-vinda em lugar nenhum. Não desde que perdeu a avó. Depois da morte da única pessoa que a acolhia, o mundo simplesmente virou as costas para ela. Vendera doces, distribuíra currículos, pedira uma chance. Nada funcionara. Mas agora estava ali. Num quarto de verdade. Com banheiro próprio. Com um armário de verdade. Com um pijama emprestado que ainda cheirava amaciante. E, ainda assim, não era o luxo que impressionava. Era a chance de viver de novo. Na manhã seguinte, Sarah desceu devagar. Os pés descalços sentiam a maciez do carpete caro. Ao chegar na cozinha, encontrou Dona Marta, a governanta, servindo café com elegância silenciosa. Bom dia, querida. Dormi bem? Sarah sentiu com um sorriso tímido. Melhor do que em semanas, na verdade. A senhora sorriu e colocou uma xícara de chá sobre a mesa. O senhor Mitchell costuma tomar café às 7 horas. O pequeno Ethan às 8 horas, disse, com carinho. Ele é mais preguiçoso. Sente-se. Coma alguma coisa. Aqui, ninguém passa fome. Sarah hesitou. Mas a fome venceu. Sentou-se devagar e aceitou um pão quentinho. As mãos ainda tremiam. Ela ainda se sentia deslocada naquele mundo tão diferente do seu. Depois do café, Marta a conduziu até o quintal, onde havia uma varanda com almofadas e vista para o gramado. O menino gosta de brincar aqui, explicou. Ele não fala muito, mas tem seus momentos. Minutos depois, Ethan apareceu com seu carrinho de brinquedo nas mãos. Ainda de pijama. Ao ver Sarah, deu um pequeno sorriso. Oi, disse, sentando no chão ao lado dela. Como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Sarah sentou-se também, sem falar muito. Apenas ficou ali, observando-o brincar. Ela não precisava de grandes discursos. Apenas. O carrinho quebrou, disse Ethan de repente. Deixa eu ver. Respondeu ela, pegando o brinquedo. A roda da frente estava solta. Nada que um pouco de fita mágica não resolva. Tem fita mágica por aqui. O menino sorriu, intrigado. Fita mágica? Sim. Aquela que conserta tudo. Até brinquedos voadores. Ethan soltou uma risadinha e saiu correndo, voltando com um pedaço comum de fita. Isso serve? Serve. Essa fita mágica de emergência. Enquanto consertavam juntos o carrinho, Henry os observava do andar de cima, da sacada de seu escritório. Uma xícara de café nas mãos, os olhos fixos na cena. Sarah, sentada no chão. Cabelos presos com um elástico velho. Roupas simples emprestadas. Um sorriso sereno no rosto. E seu filho? Rindo. Alto.
livre. Ele tentou lembrar a última vez que ouvira uma risada tão espontânea de Ethan. Havia sido em seu aniversário de 4 anos. Pouco antes do acidente. Desde que perdera a mãe, o menino se calara. O mundo dele simplesmente desapareceu. Henry tentara de tudo. Brinquedos novos. Terapeutas. Escolas especiais. Profissionais treinados. Nada funcionou. E agora? Uma estranha. Uma mulher que vivia nas ruas. Tinha feito o que ninguém conseguiu. Contar histórias pela manhã, depois do almoço pequenas caminhadas pelo jardim, e à noite, desenhos acompanhados por música suave. Pouco a pouco, Ethan começou a sair daquela bolha de silêncio onde esteve preso por anos. Ele passou a falar mais, rir com frequência e até a cantarolar músicas infantis quando achava que ninguém ouvia. Henry observava tudo de longe, notando cada mudança, enquanto um aperto no peito não o deixava em paz. A própria rotina dele começou a mudar. Ele chegava mais cedo em casa, largava o celular de lado e passava mais tempo com o filho. E toda vez que via Sarah, sentia algo inexplicável. Era mais do que gratidão, era uma paz que ele não sentia desde a morte de Olivia. Numa noite, depois de colocar Ethan para dormir, Sarah desceu até a cozinha. Estava com fome, mas hesitou ao ver Henry sentado à mesa, segurando uma xícara nas mãos. Desculpe, não quis incomodar, disse ela. Você não está incomodando. Quer sentar? Ela assentiu e puxou uma cadeira. Quer um chá? Se tiver algum. Ele levantou, serviu uma xícara para ela e colocou à sua frente. Está se adaptando melhor do que eu esperava. Ainda parece real. Para Ethan não é nada irreal. Sarah sorriu levemente. Ele está melhor, não está? Está, Henry respondeu, olhando para ela com intensidade. E eu não sei como agradecer por isso. Ela balançou a cabeça, com um sorriso suave. Não precisa me agradecer. Eu só fico feliz por ele. Henry ficou em silêncio, apenas observando. Você já pensou em estudar? Ele perguntou, surpreendendo-o. Estudar? Faculdade? Tem algum curso que te interesse? Sarah sorriu, mas sem humorístico. Sempre foi um sonho distante. Mal terminei o ensino médio. Tive que largar tudo para cuidar da minha avó e, depois que ela faleceu, sobreviver virou prioridade. Henry apoiou os cotovelos na mesa. Sério? E se eu dissesse que posso ajudar? Ela o olhou, confusa. Por quê? Porque você está ajudando meu filho. Está devolvendo algo que pensei perdido para sempre. Sarah ficou quieta, deixando aquelas palavras afundarem dentro dela. Você não é só alguém que passou por aqui, ele continuou. Você está mudando nossas vidas. E talvez seja hora de você viver a sua também. Na manhã seguinte, ao descer para o café da manhã, Sarah encontrou um envelope sobre a mesa. Seu nome estava escrito com letras elegantes. Dentro, havia um cartão bancário, uma identificação com o logotipo da empresa de Henry e uma folha com instruções. Seu contrato de trabalho está ativo. Salário depositado no primeiro dia útil. Todos os benefícios incluídos. Ela apertou o envelope contra o peito, sentindo algo que nunca havia sentido antes: segurança. Nunca teve uma carteira de trabalho com seu nome, nem um salário fixo, muito menos estabilidade. E agora tinha. Não por ter enganado ninguém, nem por ter implorado, mas porque foi honesta. Naquela manhã, Ethan correu até ela com um desenho nas mãos. Fiz isso para você. Sarah se ajoelhou, pegando o papel com cuidado. Era uma casa, um filho sorridente e 3 pessoas de mãos dadas. Quem são eles? Perguntou. Ethan apontou. Eu, você e papai. Sarah mordeu o lábio, tocando o desenho. É lindo. Ethan abraçou e sussurrou. Você é mágica. Sarah sorriu, segurando as lágrimas. E você também, meu pequeno. Ele soltou o desenho com a leveza de quem confia, e ela percebeu que aquele não era mais o sorriso tímido e hesitante de antes. Era um sorriso de pura alegria. Sarah segurou aquele papel como se fosse um tesouro. Momentos depois, ele saiu correndo para a sala com seu carrinho de brinquedo favorito, gritando que tinha uma ideia para um novo jogo. Sarah o seguiu, deixando o envelope com seu nome cuidadosamente na mesa, como se não quisesse que aquele momento acabasse. Mas, lá no fundo, sabia que algo dentro dela já começava a mudar. À tarde, a mansão parecia diferente. Pela primeira vez em anos, o som dos brinquedos ecoava pelos corredores. Ethan arrastava uma caixa cheia de blocos coloridos e Sarah carregava 2 almofadas. Isso é uma parede mágica, explicou Ethan, já ajoelhado no tapete. Ninguém passa sem senha. E qual é a senha? Perguntou ela. Ele olhou sério. Um abraço. Sarah abriu os braços e, sem hesitar, ele correu para ela, rindo. Eles rolaram no tapete, cercados de blocos e gargalhadas,
enquanto o sol da tarde lançava um brilho dourado pelo chão. Henry chegou no meio da tarde. Saiu para uma reunião rápida, mas algo dentro dele, talvez um novo tipo de inquietação, fez com que voltasse para casa mais cedo que o normal. Ao entrar, ouviu uma explosão de risadas vindo da sala. Sorriu, balançando a cabeça entre surpresa e incredulidade. Quando se aproximou, viu Ethan sentado no tapete, coberto por um cobertor que formava uma tenda improvisada, enquanto Sarah lia em voz alta um livro sobre dragões que rugiam de mentirinha. Henry encostou-se no batente da porta, de braços cruzados, apenas observando. Ethan parecia mais leve, as olheiras dos últimos meses estavam menos visíveis, sua postura era mais relaxada e havia algo nos olhos dele que Henry não via desde o último abraço de Olivia Brilho. Quando a história terminou, Sarah fechou o livro com um gesto dramático, fazendo Ethan aplaudir e rir. Mais uma, por favor, ele implorou, já indo para a estante. Só mais uma, ou vamos acabar dormindo aqui mesmo, ela respondeu, com um sorriso cúmplice. Foi então que ela percebeu Henry ali. Ele não disse nada, apenas lhe deu um sorriso discreto. Sarah acenou em retorno e voltou a se concentrar em Ethan, que agora escolhia um livro sobre dragões que sopravam bolhas de sabão. Henry ficou mais alguns minutos, como se quisesse guardar aquele momento na memória. Mais tarde, Sarah foi para seu quarto. Estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. A alegria do dia, misturada com aquela sensação silenciosa de segurança que começava a brotar ali, era algo totalmente novo para ela. Sentou na cama e abriu o caderno que carregava desde que deixou a casa da avó. Havia mais páginas em branco do que escritas, mas naquela noite ela sentiu vontade de escrever. Hoje um garotinho me caçou e disse que eu sou mágica. Talvez ele esteja certo. Ou talvez ele só precise acreditar que a magia existe no mundo. Eu preciso acreditar também. Fechou o caderno com cuidado e guardou na gaveta. A noite foi tranquila. Sem barulhos, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, Sarah dormiu profundamente. Na manhã seguinte, Sarah desceu para a cozinha e encontrou a senhora Marta preparando o café da manhã com seu jeito calmo e organizado de sempre. Mas, dessa vez, havia um segundo prato na mesa, ovos mexidos, frutas e um copo de suco. Isso é para mim? Sarah perguntou. O menino pediu. Marta respondeu com um pequeno sorriso. Ele disse que você precisa comer como ele, porque ficar forte é importante. Sarah riu baixinho e se sentou. Pouco depois, Ethan entrou na cozinha e foi direto para ela, como se sempre tivesse sido parte da rotina. Sentou ao lado dela, pegou uma banana e começou a falar sobre um sonho que teve com uma girafa astronauta. Henry apareceu alguns minutos depois, já vestido para sair. Está tudo bem aqui? Ele perguntou. Ethan respondeu com um sorriso largo. A Sarah vai me ajudar a construir um foguete hoje. Henry levantou uma sobrancelha, surpreso. Um foguete? Sim, de caixas e papel alumínio. Sarah deu de ombros, como quem diz você ainda não viu nada. Me avisa se planejar decolar. Henry riu. Durante o café da manhã, Henry ficou mais tempo do que o habitual, observando como Ethan conversava com Sarah, surpreso com o quanto se sentia confortável ali, como ela realmente o escutava, com atenção total, sem distrações, sem pressa. Antes de sair, Henry tocou suavemente no ombro de Sarah. Gostaria de falar com você mais tarde. Se estiver livre, me encontre no escritório esta tarde. Ela assentiu, um pouco surpresa. Ele apenas sorriu e saiu pela porta da frente. A manhã inteira foi dedicada a construir um foguete. Sarah e Ethan usaram 2 caixas de papelão grandes, fita adesiva, papel colorido e papel alumínio que a senhora Marta havia dado a contragosto. No final, o foguete tinha asas feitas de papel, um botão vermelho de ignição e desenhos nas janelas de papel. Isso é melhor que qualquer brinquedo da loja, disse Sarah, observando o menino girar dentro da caixa, como se estivesse no espaço. E muito mais divertido, respondeu Ethan. Depois de um rápido lanche no jardim, Ethan cansou e pediu para tirar uma soneca. Sarah o levou para o quarto, leu uma história curta e ficou ao lado dele até ele adormecer. Assim que Ethan dormiu, Sarah se dirigiu ao escritório. Henry estava à mesa, digitando no laptop. Quando a viu entrar, fechou a tela e fez um gesto para que ela sentasse na cadeira à sua frente. Obrigado por vir, disse ele. Sarah sentou, tentando esconder o nervosismo. Está tudo bem? Perguntou ela. Na verdade, está mais do que bem. Ele se inclinou um pouco para a frente, apoiando os braços nos joelhos. Queria falar sobre algo que venho pensando desde esta manhã. Sarah ficou em silêncio, esperando. Percebi que, desde que você chegou, meu filho não apenas voltou a sorrir. Ele renasceu.
Antes, ele só vivia os dias. Agora, ele espera ansiosamente pelos próximos, pelos momentos com você, pelo próximo jogo. Isso não tem preço. Ela engoliu em seco, sem saber o que dizer. Então pensei que talvez fosse justo que você tivesse algo seu, algo só seu. Sarah franziu o senho. O que quer dizer? Henry abriu uma pasta em cima da mesa e a deslizou em direção a ela. Este é um programa técnico, com aulas presenciais online, psicologia educacional. Está diretamente ligado ao que você já faz, e se você quiser, eu pago tudo, materiais, transporte, tudo. Os olhos de Sarah se arregalaram. Henry, isso é muito. Não é, é o mínimo que posso fazer. Você tem talento, empatia, um dom. E, mais do que isso, tem o coração que muitos profissionais por aí não têm. Ela hesitou. Mas... e se eu não conseguir? Você já conseguiu. Olhe para Ethan e para você. Sarah baixou o olhar, segurando as emoções. Ninguém nunca acreditou em mim assim antes. Então chegou a hora de você começar a acreditar em si mesma. Naquela noite, depois que Ethan adormeceu, Sarah saiu para o jardim e sentou no banco de madeira sob a árvore mais antiga da propriedade. A brisa era suave e o céu estava claro, com as estrelas brilhando intensamente. Henry apareceu pouco depois, carregando 2 canecas de chá. Entregou uma a ela e sentou ao seu lado. Gosto deste lugar, disse ele. Olivia costumava vir aqui quando precisava pensar. Já entendo por quê, respondeu Sarah. Parece que o mundo desacelera aqui, e às vezes precisamos disso. Sarah segurava a caneca com as 2 mãos, o vapor aquecendo seu rosto. Você se culpa por tudo, não é? Perguntou Henry de repente. Ela virou-se lentamente. Desculpe, não quis invadir. Você está certa, ele suspirou. Eu estava ao telefone com ela quando o acidente aconteceu. A ligação caiu e depois ficou só o silêncio. Sarah não disse nada, apenas deixou sua presença preencher o silêncio. Eu me fechei para tudo, para todos, até para Ethan. Mesmo estando fisicamente presente, eu não estava realmente lá. Ele olhou para ela. Mas você o trouxe de volta. E, de certa forma, me trouxe de volta também. Sarah sorriu, sentindo o coração acelerar. Eu só ouvi, quando ninguém mais o fez. E isso muda tudo. Na manhã seguinte, Sarah entregou a Henry o formulário de inscrição preenchido. Se a oferta ainda estiver de pé, quero tentar. Henry deu um sorriso sincero. Está mais do que de pé. Ela segurou o papel por um momento antes de soltá-lo, sentindo que deixava o passado para trás. A manhã começou mais calma que usualmente. Sarah acordou antes do despertador que ainda não tinha, vestiu a roupa que havia separado na noite anterior e desceu as escadas, tentando não fazer barulho. Ao passar pela sala, percebeu que as almofadas estavam arrumadas e os brinquedos de Ethan não estavam mais espalhados. Estranho ver o lugar sem as cores dele. Na cozinha, a senhora Marta preparava café, mas sua expressão parecia mais leve. Bom dia, querida. Bom dia. O Sr. Henry pediu para você encontrá-lo no jardim depois do café da manhã. Disse que era importante. Sarah franziu o senho. Não havia urgência na voz da governanta, mas algo naquelas palavras apertou o estômago dela. Sentou-se, bebeu chá sem sentir o sabor, e alguns minutos depois seguiu para o jardim. Henry estava lá, em frente à estufa de vidro, cuidando das plantas com um foco em comum. Vestia uma camisa azul de mangas arregaçadas, as mesmas calças de sempre, e parecia perdido em pensamentos. Quando viu Sarah, sorriu. Você chegou rápido. Amara disse que era importante. Ele deu um passo para o lado e apontou para o banco de madeira perto da fonte. Ela o seguiu, tentando esconder o nervosismo. Primeiro, quero que saiba que nada está errado. Muito pelo contrário. Só estive pensando em algumas coisas. Sarah ficou quieta, esperando. Desde que você chegou, tudo mudou. Ethan mudou, a casa mudou, eu mudei. Ele cruzou os braços no peito. Percebi que não se trata só de trabalho, é sobre presença. Ela não disse nada, mas seu coração disparou. Há algo em você, Sarah, que traz paz, que transforma o ambiente sem que você perceba. E não digo isso por gratidão. É algo mais profundo. Sarah desviou o olhar, sentindo-se sem jeito. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Apenas escute. Ele respirou fundo, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Tem um evento esta semana. Um jantar formal de negócios. É importante. E queria te convidar. Ela se virou para ele, surpresa. Me convidar? Sim, para ir comigo. Sarah piscou algumas vezes, tentando entender. Mas... por quê? Eu quero você lá, disse Henry, olhando nos olhos de Sarah,
E porque acho que você merece ser vista pelo que realmente é forte, inteligente, elegante, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido isso. Sarah sentiu o rosto esquentar. Henry, não sei se isso é uma boa ideia. Eu nem tenho nada para vestir. E as pessoas podem não entender. Eu sei que você é a mulher que mudou a vida do meu filho. Para mim, isso já basta. Ela hesitou, confusa, emocionada, mas insegura. É só um jantar. Ele sorriu, pequeno e gentil. É um convite. O resto depende de você. Nos dias que se seguiram, a ideia do jantar virou uma sombra silenciosa que seguia Sarah para todos os lados. Não era pesada, mas também não era leve. Ethan estava cheio de energia, agora obcecado em construir castelos com caixas de sapato e colar pequenas bandeirinhas nas janelas. Mas Sarah? Ela se pegava pensando demais. Às vezes, sentia uma excitação tímida com a possibilidade de estar entre pessoas, vestindo algo bonito, sendo vista como uma igual. Em outros momentos, lembrava de todas as palavras cruéis que ouvira nas ruas. Você não pertence aqui. Este lugar não é para você. Volte para onde veio. Mas, afinal, onde ela realmente pertencia? Na noite antes do jantar, Henry apareceu à sua porta segurando uma caixa. Sarah estava sentada na cama, folheando os materiais do curso em que ele ajudara a se inscrever. Tem um minuto. Claro, ela disse, e ele entrou, entregando a caixa. Isso é para você. O quê? Um vestido para o jantar. Eu sei que você disse que não tinha nada, então pedi ajuda para minha irmã. Ela tem bom gosto. Sarah abriu a tampa cuidadosamente. Dentro, um vestido azul marinho simples, porém elegante, de tecido leve e delicado, com um corte que parecia feito sob medida. Ao lado, uma caixinha pequena com brincos discretos e um par de sapatos. Ela não conseguia dizer nada. Apenas olhava para aqueles objetos como se fossem de outro mundo. Não posso aceitar isso, Henry. Não quero que pense que estou aqui por causa dessas coisas. Ele deu um passo para perto. Não penso assim, nem por um segundo. Tudo que você é não tem a ver com o que veste. Mas, se eu puder te dar um pouco de conforto, quero fazer isso. Ela engoliu em seco, os olhos ainda presos à caixa. Obrigada. Você vai ficar linda, ele disse, antes de sair. No dia seguinte, enquanto a senhora Marta ajudava a Ethan no banho, Sarah entrou no quarto e olhou para o vestido pendurado. Respirou fundo, como quem se prepara para saltar de um penhasco. Vestiu o vestido com cuidado, arrumou o cabelo num coque simples, colocou os brincos e calçou os sapatos. Quando se olhou no espelho, por um instante não reconheceu a mulher que a fitava de volta. Será que sou eu? Desceu as escadas devagar, o coração acelerado. Ao chegar na sala, viu Henry esperando. Ele usava um terno escuro, gravata prateada, e mantinha uma postura confiante. Mas, quando a viu, por um segundo sua compostura vacilou. Uau, disse Henry, mordendo o lábio, sem saber onde colocar as mãos. Está tudo bem? Você está deslumbrante, ela corou. Obrigado. Ele ofereceu o braço, preparado. Ela assentiu e aceitou o gesto. O salão do hotel era enorme, com lustres brilhantes e pessoas bem vestidas por toda parte. Henry conduziu Sarah com naturalidade, ignorando os olhares curiosos. Alguns o cumprimentavam com respeito, outros com surpresa, mas ele seguia em frente, como se nada o afetasse. Está tudo bem? Ele perguntou baixo, quando chegaram à mesa reservada. Tento parecer mais calma do que realmente estou. Ela riu. Está indo muito bem, mas se quiser, podemos fugir pela cozinha. Sarah sorriu. Deixe pelo menos esperar a sobremesa. Durante o jantar, Sarah ficou em silêncio na maior parte do tempo, observando, ouvindo, respondendo com educação. Henry, por outro lado, estava completamente à vontade, mas sempre que podia, olhava para ela. E sempre que olhava, parecia que o mundo ao redor dele se silenciava. Depois da sobremesa, quando alguns convidados começaram a sair, Henry se inclinou e disse: Quer dar uma volta? Sarah assentiu. Eles saíram do salão por uma porta lateral e caminharam até um pequeno jardim iluminado por luzinhas penduradas nas árvores. O som da fonte preenchia o ar com uma paz rara. Por que me trouxe aqui? Ela perguntou. Henry parou de andar e olhou para ela. Porque queria que você visse como é ser olhada do jeito certo. Ela franziu levemente o senho. Do jeito certo. Com respeito, admiração, encanto. Sarah desviou o olhar, nervosa. Henry, sei o que você deve estar pensando. Que vivemos em mundos diferentes, que nada disso faz sentido. Sarah, desde que você entrou na minha vida, eu nunca mais fui o mesmo, ele disse. Ela o encarou, surpresa. Está dizendo isso? Estou dizendo que estou me apaixonando por você. Sarah abriu a boca,
Mas nenhuma palavra saiu. Henry deu um passo para perto. Não estou pedindo nada agora. Só sendo sincero, porque você merece isso também. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Preciso de um tempo. Vou te dar todo o tempo que precisar. Mas você é só um homem. Um homem que não sorria há 3 anos e agora não para de sorrir. Ela riu, entre as lágrimas. Henry? Está tudo bem, ele disse. Só queria que você soubesse. O resto vai se construindo devagar. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas, lá no fundo, já sabia que nunca mais conseguiria olhar para ele da mesma forma. No caminho de volta do jantar, o silêncio no carro era diferente. Não era desconfortável, era denso, cheio de pensamentos não ditos. Sarah olhou pela janela, as luzes da cidade refletindo no vidro, enquanto tentava entender o que sentia. As palavras de Henry ainda ecoavam dentro dela como uma onda que vai e volta. Estou me apaixonando por você. Ela não sabia como responder, mas também não podia ignorar. Henry mantinha os olhos na estrada. Não havia pressa, nem expectativa. Apenas a certeza de que havia feito o que precisava dizer a verdade. Quando chegaram, Henry saiu primeiro e contornou o carro para abrir a porta para Sarah. Ela lhe lançou um olhar tímido de agradecimento, e, ao passar, sentiu o calor daquele gesto silencioso. Ethan já estava dormindo. A senhora Marta dissera que ele fora para a cama logo após o jantar e não acordara mais. Sarah subiu para checar, vendo-o enrolado no meio da cama, enchendo seu peito de uma ternura silenciosa. Ela desceu as escadas em silêncio, pensando. Henry já estava no quarto, mas Sarah o encontrou na sala, sentado sozinho, segurando uma taça de vinho. A luz tênue refletia uma mistura de cansaço e serenidade nos seus olhos. Está tarde, ela disse suavemente. Eu sei, só que ainda não consigo dormir, ele respondeu. Sarah hesitou. Quer que eu te deixe sozinho? Henry olhou por um momento e balançou a cabeça devagar. Fica um pouco, só para conversar. Ela se sentou no sofá ao lado dele, nem muito perto, nem muito longe. Você se arrepende? Ela perguntou. Do que eu disse? Sim. Não. Eu só me arrependeria se tivesse guardado para mim. Sarah olhou para as mãos. Ainda não sei o que pensar. Está tudo tão novo, tão rápido. Eu entendo. E se? E se isso complicar tudo? E o Ethan? Henry apoiou cuidadosamente a taça na mesa de centro. Sarah, se eu achasse que isso poderia te colocar numa situação difícil, eu não teria dito nada. Não quero te pressionar nem confundir. Só quis ser honesto, porque você merece isso. Ela o encarou. Não tenho medo de você. Tenho medo de mim mesma. Por quê? Porque, pela primeira vez, sinto que posso confiar em alguém. E isso é assustador. Quando você vem de onde eu vim, confiar não é natural, é arriscado. Henry assentiu lentamente. Então vamos devagar. Sem pressa, sem expectativas. Só sendo. Ela sorriu, e o sorriso era genuíno. Obrigada. Você já me agradeceu bastante. Sarah levantou-se com um movimento suave. Boa noite, Henry. Boa noite, Sarah. Na manhã seguinte, Ethan acordou mais cedo do que o habitual. Apareceu na cozinha de pijama, cabelo bagunçado e um sorriso sonolento no rosto. A Sarah está acordada. A senhora Marta apontou para o alpendre dos fundos. Ela está lá fora, com o caderno dela. Ethan correu descalço e, ao ver Sarah sentada no banco com os joelhos dobrados, sorriu largo. Quer brincar? Ela fechou o caderno rapidamente e sorriu de volta. Sempre. Podemos construir um navio hoje? Um navio? De onde veio essa ideia? Eu sonhei que estávamos navegando no oceano. Você era o capitão e o papai era o cozinheiro. Sarah riu alto. Papai, cozinheiro? Preciso ver isso. Ele queimou os ovos no meu sonho. Ethan deu risada. Mais tarde, quando Henry desceu para o café da manhã, encontrou-os no quintal, rodeados por caixas e cordas. Sarah usava um chapéu de jornal, e Ethan segurava uma colher como se fosse uma espada. Acordei num desenho animado? Henry perguntou, arqueando uma sobrancelha. Estamos no mar, Ethan gritou. E você é o cozinheiro? Está fazendo panquecas? Henry fingiu estar ofendido. Então você me colocou para trabalhar. Sarah riu. Claro, todo navio precisa de uma tripulação completa. Henry fingiu pensar. Tudo bem. Mas minhas panquecas vêm com uma surpresa. Os olhos de Ethan se arregalaram. É geleia? Picles. Que nojo. No fim da tarde, Sarah subiu para tomar um banho. Henry estava na varanda da biblioteca, lendo alguns contratos, quando ouviu passos atrás dele. Henry, era Sarah. Ela segurava um formulário de matrícula assinado e os documentos necessários para começar o curso técnico que ele sugerira. Decidi. Vou tentar. Henry se levantou. Isso é maravilhoso, Sarah. Sério? Ela sorriu.
Eu estava com medo. Ainda estou. Mas, se esperar parar de ter medo, nunca vou avançar. O medo significa que você está indo em direção a algo importante. Ela respirou fundo. Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por me mostrar que ainda vale a pena acreditar nas pessoas. Ficaram em silêncio por um instante, com os olhos presos um no outro. Bem, tenho alguns documentos para terminar, ela disse, quebrando o momento com um sorriso tímido. Tudo bem. Ah, Sarah, ele a chamou na porta. Esse vai ser um ótimo começo. Durante a semana, Henry e Sarah começaram a se encontrar mais vezes fora dos horários com Ethan no café, na biblioteca, ou até mesmo na cozinha, quando ela preparava algo que aprendera com a avó. As conversas ficaram mais naturais, os olhares mais demorados, e os silêncios mais preenchidos. Uma noite, enquanto Sarah lavava a louça, Henry se aproximou com um copo de suco. Precisa de ajuda? Sabe lavar louça? Sei comandar empresas de milhões, mas louça é um desafio. Então comece secando. Ele pegou uma toalha e ficou ao lado dela. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que Henry falou. Você acredita que as pessoas podem encontrar o caminho de volta uma para a outra, mesmo depois de se perderem? Perdidas? Mesmo achando que não há mais caminho. Sarah pensou por um momento. Acredito. Mas só se quiserem. E se alguém estiver esperando do outro lado? Henry assentiu. Eu me perdi depois que Olivia se foi. Tudo perdeu a cor. Ethan virou meu único foco. Mas, às vezes, vejo um lampejo de luz onde antes só havia escuridão. Sarah olhou para ele com ternura. E o que vai fazer com essa luz? Ele segurou o olhar por alguns segundos e depois deu um pequeno sorriso. Vou tentar não apagá-la. Na manhã seguinte, Sarah foi ao centro da cidade comprar material para o curso. Henry lhe deu um cartão da empresa para despesas de estudo, mas ela se recusava a gastar mais do que o necessário. Quando voltou, encontrou Ethan no jardim, esperando por ela com uma flor amassada nas mãos. Isso é para você, ele disse. Uau, que linda, ela exclamou. Peguei no jardim. A Marta ficou brava, mas eu disse que era especial. Sarah o abraçou. É a flor mais especial que já ganhei. Mais tarde naquela tarde, Sarah caminhava para cima. Sarah entregou a Henry um envelope. Isso é o que sobrou do que você me deu. Só comprei o que precisava. Sarah, você não precisava. Precisava sim. Quero que você saiba que sou grata, mas não quero aproveitar da sua generosidade. Ele pegou o envelope, olhou para ela e disse: você é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci. Ela sorriu. E eu estou só começando. Henry respirou fundo, como se quisesse dizer mais, mas conteve-se. Mais tarde naquela noite, Henry entrou na sala e encontrou Sarah sentada no tapete, com Ethan dormindo no colo. Ela passava os dedos suavemente pelos cabelos dele, com um olhar sereno. Ele adormeceu aqui, disse Henry, sentando-se próximo. Sarah observou. Vocês dois têm um laço lindo. Henry se levantou, sorrindo de novo. Por sua causa, ele só precisava lembrar como era. E eu? Sarah mordeu o lábio. Talvez você só precise confiar no que está sentindo. Henry parou na porta do corredor. E se eu já estiver confiando? Ela não respondeu, mas o sorriso falou por ela. As manhãs na mansão tinham mudado. O silêncio que antes dominava os corredores agora dava lugar a sons que estavam desaparecidos há muito tempo. Passos correndo, risadinhas abafadas, perguntas curiosas, e até músicas infantis baixinho tocando. Ethan acordava cedo quase todo dia, cheio de empolgação. Ninguém conseguia explicar exatamente por quê, a não ser Sarah. Ela era a razão. E, para Henry, ela era a resposta para tudo o que vinha acontecendo. Algo novo tinha começado. Ethan passou a desenhar cenas do cotidiano deles, pequenas páginas coloridas com imagens dele e Sarah no jardim, cozinhando juntos, ou dentro de um navio de papelão. As cores eram vibrantes e, mais que isso, os sorrisos estavam sempre lá. Uma tarde, enquanto organizava as gavetas da brinquedoteca, Sarah encontrou um dos desenhos. Era uma casa. No topo, ele tinha escrito Meu Lar. Nela, ele desenhara ele mesmo, Sarah e Henry de mãos dadas. Ela ficou ali, segurando aquele papel como se fosse um tesouro. Marta, que até então era mais observadora, começou a se envolver mais. Um dia, enquanto fatiava frutas na cozinha, olhou para Sarah com um sorriso cheio de admiração e compreensão. O menino voltou a viver, disse sem olhar para cima, e não porque alguém mandou ele sorrir. Sarah, que lavava a louça, virou devagar. Eu só fiquei por perto. Ele é quem decidiu se abrir. Marta enxugou as mãos na toalha. Nem todo mundo pode oferecer esse tipo de segurança. Sarah sorriu, mas não respondeu. Ainda era difícil aceitar elogios, mas no fundo sabia que algo tinha mudado. Na sexta noite,
Henry chegou mais tarde que o habitual. As reuniões tinham se estendido, e ele perdeu a noção do tempo. Quando entrou, o relógio já marcava quase 10 horas. Exausto, foi direto ao quarto de Ethan. Abriu a porta devagar e encontrou o filho dormindo profundamente, deitado no colchão ao lado da cama. Sarah estava ali, dormindo também, com o rosto calmo e um livro fechado no peito. Henry ficou ali por um instante, só observando. Era uma cena simples, mas que o atingiu profundamente. Desde a morte de Olivia, ele nunca tinha visto o filho dormir tão tranquilo. E nunca imaginou que seria outra mulher, alguém que até poucos dias atrás era uma estranha, que entraria de volta essa paz. Ele desceu as escadas silenciosamente, pegou um copo d'água, mas não bebeu. Ficou ali na cozinha, sentindo o mundo desacelerar ao seu redor. Na manhã seguinte, Ethan entrou no escritório de Henry segurando uma caixa. Pai, posso te mostrar uma coisa? Henry fechou o laptop. Claro. O garoto subiu na cadeira de couro, colocou a caixa na mesa e começou a tirar desenhos que fez durante a semana. Cada um mostrava um momento diferente. Sarah empurrando-o no balanço, os dois fazendo panquecas, a casa iluminada com estrelas desenhadas no teto. Henry olhou em silêncio, prestando atenção. Você desenhou tudo isso? Perguntou. Ethan assentiu, sorrindo timidamente. Eu gosto de guardar as coisas boas. Henry tocou delicadamente um dos desenhos. Você sente falta da mamãe? O menino ficou quieto por alguns segundos, depois assentiu de novo. Mas agora sinto menos falta dela. Henry engoliu em seco. Por quê? Porque agora tem a Sarah. E quando ela está aqui, meu coração não pesa tanto. As palavras foram diretas, sem hesitação. Henry sentiu os olhos arderem, mas não deixou a emoção dominá-lo. Puxou o filho para um abraço apertado e silencioso. Mais tarde, Sarah entrou no escritório com uma xícara de chá. Encontrou os desenhos ainda espalhados sobre a mesa. Ele te mostrou? Henry levantou o olhar. Fez todos eles. E me disse algo que nunca vou esquecer. Sarah apoiou a xícara na mesa. Ethan tem uma sensibilidade rara. É como se ele entendesse o mundo sem precisar de muitas palavras. Ele disse que o coração não pesa quando você está por perto. Sarah congelou por um segundo. Ele disse isso. Henry assentiu. E eu entendi o que ele quis dizer. Eu também sinto isso. Ela desviou o olhar, engolindo a emoção. Henry, eu não quero te pressionar. Mas não podemos continuar fingindo que isso é só uma relação de trabalho. Está crescendo, e eu não consigo mais ignorar. Sarah sentou devagar na cadeira em frente a ele. Eu também não consigo fingir. Mas tenho medo. Medo de acreditar que posso fazer parte disso, e depois ser deixada de lado ou não ser suficiente. Você já é parte disso, Henry disse com firmeza, desde o dia em que você entrou por aquela porta com minha carteira na mão. Ela riu baixinho, tentando segurar a emoção. Quem diria que uma carteira perdida mudaria tudo? Eu perdi tanto naquela época, Sarah. Mas talvez agora eu tenha encontrado o que realmente importa. Nos dias que seguiram, as coisas continuaram mudando, mesmo no silêncio. Ethan começou a pedir para Sarah ficar para o jantar. Queria que ela ouvisse as histórias que lia, visse seus novos truques de cartas, quisesse que ela o acompanhasse até a escola, mesmo com o motorista disponível. E Henry? Bem, Henry passou a olhar o relógio mais vezes no trabalho, recusou reuniões à noite, e voltou para casa porque queria, não por obrigação, porque ali parecia lar. Uma noite, depois de colocar Ethan para dormir, Sarah estava preparando chá na cozinha quando Henry entrou. Ele não disse nada. Apoiado no balcão, Henry ficou ali, apenas observando Sarah. O que foi? Ela perguntou, sorrindo. Nada. Eu só gosto de te ver aqui, fazendo chá. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo no líquido da xícara. Você também me faz sentir em casa. Henry deu um passo lento na direção dela. Sarah. Ela levantou os olhos. Sim, eu sei que você ainda está descobrindo tudo isso, mas quando eu estiver pronta, quero te mostrar um mundo que não tem nada a ver com status ou riqueza. Um mundo onde podemos simplesmente ser. Sarah sorriu. E se eu já estive nesse mundo e só agora percebi? Henry tocou suavemente na mão dela. Então seja bem-vinda. No sábado, Ethan correu para o quarto de Sarah com um pedido inesperado. Pode me ajudar com uma surpresa? Claro. O que está planejando? Quero fazer o jantar para o papai. Sarah arqueou as sobrancelhas. Surpresa. Jantar? É, ele sempre chega cansado. Quero fazê-lo sorrir. Sarah se ajoelhou na frente dele. E o que vai ter no menu? Arroz, ovos e suco de uva. Combinação clássica, brincou ela. Mas vamos deixar tudo mais bonito. À tarde, Ethan picava legumes com uma faca de brinquedo,
Arrumava a mesa com guardanapos coloridos e até desenhou um cardápio com letras meio trêmulas. Quando Henry chegou, encontrou a sala com a luz baixa, a mesa posta, e Ethan vestindo um avental enorme, com Sarah sorrindo ao lado. O que é isso? Um jantar especial. O menino respondeu, com os olhos brilhando. Eu cozinhei. Henry fingiu surpresa. Então tenho que provar tudo. O jantar foi simples, mas cheio de risadas. Sarah e Henry trocavam olhares, cheios de algo que nenhuma palavra explicaria, mas que era claro nos olhos deles. Agora, para quem está lendo até aqui, vamos brincar um pouco. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem entendeu a referência vai saber por quê. Vamos continuar. No fim da noite, depois que Ethan adormeceu, Sarah saiu para a varanda para tomar um pouco de ar fresco. Henry a seguiu, carregando 2 xícaras de chá. Quero que você saiba uma coisa, disse, entregando uma das xícaras. O quê? Não estou com pressa, mas também não vou desistir de você. Sarah olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Ela sabia que algo novo começava ali. O céu estava limpo, e o sol aparecia tímido entre as nuvens, como se soubesse que aquele dia merecia uma luz especial. Ethan, empolgado desde a noite anterior, pulava de um lado para outro enquanto Sarah arrumava uma mochila com frutas, água e uma toalha de piquenique. Pai, está pronto? Ele gritou do corredor. Já vou, Henry respondeu, calçando os tênis. Só mais 2 segundos, astronauta, brincou Sarah, sorrindo. Henry, leve e descontraído, parecia outro homem. Mais jovem, mais à vontade, mais vivo. Pouco tempo depois, saíram juntos. Henry dirigia com um braço apoiado na janela, Ethan no banco de trás inventando uma aventura, e Sarah no banco da frente, olhando a cidade passar como se fosse a primeira vez que a via. Chegaram cedo ao parque, que estava tranquilo. Algumas crianças brincavam no balanço, casais passeavam silenciosos pelos caminhos sombreados. Assim que viu o parquinho, Ethan saiu correndo sem esperar eles saírem do carro. Isso é um bom sinal, disse Sarah, rindo. Henry abriu a porta e olhou para ela. Significa que ele confia que estaremos aqui quando ele olhar para trás. Ela assentiu em silêncio. Estenderam a toalha sob uma árvore grande, com vista para o escorregador. Sarah tirou os sapatos e sentou de pernas cruzadas. Henry encostou no tronco da árvore, observando-a de longe. Você já pensou em ter filhos? Ele perguntou de repente. Sarah olhou para ele, surpresa. Já pensei, mas nunca achei que poderia acontecer. Não com a vida que eu tinha. Agora, ela sorriu suavemente. Agora sinto que tudo é possível. Henry desviou os olhos por um momento, depois voltou a olhar para ela. Você é incrível, Sarah. Ela desviou o olhar, insegura sobre como responder. Ainda se acostumava com o fato de que Henry a via como alguém importante, não alguém para salvar, mas alguém que realmente importava. Alguns minutos depois, Ethan voltou correndo, o rosto vermelho e ofegante. Sarah, vem comigo no escorregador. Ai, não. Ela fingiu estar exausta. Mas riu, levantou e correu com ele até o parquinho. Subiram as escadas, ela fingindo medo. Ethan desceu primeiro, vibrando. Sarah desceu logo atrás, rindo alto. Henry assistia de longe, de braços cruzados, incapaz de esconder o sorriso. Aquela imagem dos dois brincando era exatamente o que ele nem sabia que precisava ver. Depois do escorregador, passaram pelo gangorra, o carrossel, e finalmente o momento mais aguardado por Ethan, o piquenique. Sentaram-se sob a árvore, dividindo sanduíches, fatias de maçã e biscoitos. Esse é o melhor dia da minha vida, declarou Ethan, com a boca cheia. Sarah riu. Melhor que o dia que você ganhou seu foguete de brinquedo. Muito melhor. Henry olhou para Sarah e brincou. Você superou o meu presente, parabéns. Foi culpa do sanduíche, respondeu ela, erguendo o lanche como se fosse um troféu. As risadas dele se misturaram ao som suave do vento entre as folhas. Quando o sol começou a se pôr, Ethan se deitou na toalha, adormecendo com a cabeça no colo de Sarah. Ela passou os dedos pelos cabelos dele, enquanto Henry se aproximava, sentando-se ao lado, observando em silêncio. Eu me sinto diferente quando estou com você, ele disse baixinho. Sarah levantou o olhar. Como assim? Eu lembro quem eu era antes da dor. Ela não respondeu, apenas sorriu suavemente. Ela simplesmente pousou a mão sobre dele, num gesto calmo e firme. Você ainda é esse homem, Henry. Só esqueceu disso. Ele virou a mão para segurá-la por completo, e ficaram assim, com Ethan dormindo entre eles, como se aquele momento fosse feito para durar para sempre. Na manhã seguinte ao dia no parque, Sarah acordou com o som suave da chuva batendo na janela. A casa estava silenciosa,
Mas o coração dela não se aquietava. Ela ainda sentia o calor daquele dia, as risadas, o toque delicado da mão de Henry sobre a dela, Ethan dormindo tranquilo entre os dois. Desceu as escadas devagar, os pés descalços tocando o chão frio, e encontrou Henry na cozinha, preparando café. Ele estava de costas, a camisa branca levemente amassada, o cabelo um pouco bagunçado. A cena era simples, mas cheia de significado. Bom dia, ela disse baixinho. Ele se virou sorrindo. Bom dia, Sarah. Ela se aproximou, pegando uma xícara limpa no armário. Você dormiu bem? Melhor do que eu dormi em anos, ele respondeu, servindo o café dela. E você? Ainda me sinto flutuando, por causa do parque, de tudo, do que estamos construindo. Henry deu um passo mais perto, os olhos fixos nos dela. Pensei muito na noite passada. Sarah apertou o cabo da xícara com força. Sobre o quê? Sobre o que quero daqui pra frente. Sobre você, sobre Ethan. E percebi que não consigo imaginar um futuro sem vocês ao meu lado. Ela engoliu em seco. Henry? Eu sei que é rápido, inesperado, mas o que eu sinto não é impulso. É claro e forte. Ele avançou um passo. Por isso tem algo que quero fazer, do jeito certo. Sarah ficou imóvel, o coração batendo acelerado. Agora. Henry pousou a xícara na pia, afastou-se por um momento e voltou segurando uma pequena caixinha azul de veludo. Sarah congelou. Ele se aproximou, abriu a caixinha e revelou um anel delicado com uma pedra pequena, mas brilhante. Sarah, você entrou na minha vida num dia comum, carregando só uma carteira perdida. Mas me devolveu muito mais do que eu imaginava ter perdido: paz, leveza, esperança. Você trouxe meu filho de volta para mim e me trouxe de volta para mim mesmo. Ele segurou o olhar dela, cheio de emoção. Henry, eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas eu acredito em nós. Quero caminhar esse caminho com você, não como minha funcionária, mas como minha parceira, minha esposa. Sarah levou a mão à boca, os olhos marejados. Você quer se casar comigo? Sim. Com tudo que vier junto, ele respondeu. O passado, o presente e tudo que ainda está por vir. Quero você ao meu lado hoje, amanhã, todos os dias. Ela o olhou por um instante, prendendo a respiração, e então, com um sorriso trêmulo, sussurrou. Eu aceito. Henry fechou os olhos por um segundo, aliviado, e deslizou o anel no dedo dela com delicadeza. Depois a puxou para um abraço apertado, silencioso, onde eles encaixavam perfeitamente. Nunca imaginei isso para mim, ela murmurou contra o peito dele. Nem eu, ele respondeu, mas é a coisa mais linda e inesperada que já me aconteceu. Na hora do almoço, Ethan entrou correndo na cozinha, os pés molhados, segurando um punhado de flores que colheu na chuva. Sarah, olha. Eu trouxe para você. Ela se agachou para abraçá-lo. São lindas, mas você vai ficar doente assim. O papai disse que você vai ser minha nova mamãe. É verdade? Sarah olhou para Henry, que encostava no balcão sorrindo. Sim, amigão, ela respondeu, a voz trêmula. Ethan jogou os braços ao redor do pescoço dela. Eu sempre quis isso. Agora eu tenho uma família de verdade. Sarah apertou o garotinho contra o peito, o coração transbordando. Nós sempre quisemos você também. Henry deu um passo à frente e abraçou os dois. Naquele pequeno abraço de braços e corações apertados, havia mais amor do que em qualquer festa grandiosa ou promessa vazia. Era amor real. Era verdade. Naquela noite, Sarah ficou sozinha na varanda por alguns minutos, olhando a lua entre as nuvens. Ainda lembrava da calçada onde encontrou a carteira, da fome, do frio cortante, da solidão gritando dentro dela. Tudo parecia tão distante, como se fosse outra vida. Agora, ela usava um anel no dedo e, mais que isso, carregava a certeza de que fora vista, escolhida, amada. Henry se juntou a ela, carregando 2 xícaras de chá, sentou-se ao lado dela em silêncio. Sabe, disse ele, depois de um tempo, Olivia sempre dizia que amor é o que fazemos quando ninguém está olhando. Sarah olhou de lado, com um leve sorriso nos lábios. E sem dúvida alguma, ela descansou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos por um instante. Eu também não, ele respondeu. O casamento aconteceu 3 semanas depois, em um jardim simples, rodeado por flores coloridas e sorrisos verdadeiros. Nada grandioso, nada extravagante, mas tudo perfeitamente significativo. Sarah usava um vestido leve, com renda delicada, e o cabelo preso em uma trança suave. Não carregava joias caras nem maquiagem pesada, ela levava consigo apenas a luz nos olhos, aquela luz de quem venceu os desafios da vida. E no coração,
A paz de saber que havia sido escolhida pelo amor. Henry vestia um terno azul escuro e não desviou o olhar dela desde o momento em que ela apareceu na entrada do jardim, segurando a mão de Ethan. Vamos, mãe, o garoto sussurrou, animado. Sarah sorriu, apertando a mão dele com ternura. Estou aqui, meu amor. Foi Ethan quem a conduziu até Henry, dando pequenos passos orgulhosos, carregando uma caixinha com as alianças de casamento. Todos os olhos estavam neles, uma cena que falava por si só. Quando chegou a hora dos votos, Henry foi o primeiro a falar. Sarah, quando te conheci, eu havia perdido a fé em tantas coisas, na esperança, no futuro, no amor. Mas você entrou na minha vida trazendo mais do que honestidade, trouxe vida. Sua presença curou meu filho. E me curou também. Hoje, mais do que dizer sim, eu entrego meu coração inteiro e prometo nunca mais deixá-lo cair. Sarah respirou fundo, as lágrimas já rolando pelo rosto da senhora Marta, na primeira fila. Cheguei aqui com medo, sem nada, carregando o peso do mundo e uma alma ferida. Mas então encontrei você, e tenho uma casa que virou o lar. Você não me salvou, Henry. Você me viu. E eu prometo nunca deixar a dor ocupar o lugar do amor que temos agora. Eles trocaram alianças sob um céu claro e uma brisa suave, como se até o universo celebrasse aquela união. A recepção foi alegre e simples. Música escolhida por Ethan, doces feitos em casa para a senhora Marta, risadas por todo lado. Sarah dançou com Henry sob o brilho aconchegante das luzinhas penduradas nas árvores, enquanto Ethan corria com seus amigos da escola, vestindo seu pequeno terno. Mais tarde, naquela noite, Henry puxou Sarah para um canto silencioso do jardim, sob uma pérgola decorada com luzinhas de fada. Você sabia que sempre odiei festas? Disse ele, sorrindo. Então por que está gostando tanto desta? Ela perguntou. Porque você está aqui. Sarah riu, e ele a puxou para perto, envolvendo-a num abraço suave. Nunca pensei que seria tão feliz outra vez. Eu também não. Mas às vezes, a vida nos surpreende. Às vezes, ela nos salva. Os dias que se seguiram foram leves como manhãs de primavera. A vida em casa mudou, mas sem pressa. Sarah continuava cuidando de Ethan, preparando seus lanches e lendo histórias antes de dormir, mas agora fazia tudo como esposa e mãe. Ethan, por sua vez, parecia crescer a cada dia, sua confiança, sua energia, o brilho nos olhos. Ele era outro, inteiro. Numa noite, enquanto assistiam a um filme na sala, o garoto se encolheu no colo de Sarah e sussurrou. Mamãe, nunca vamos nos separar, né? Ela beijou seus cabelos. Nunca, meu amor. Para sempre. Meses depois, Sarah entrou na sala com um sorriso diferente. Henry estava lendo um relatório no sofá, e ao vê-la se aproximar com as mãos atrás das costas, perguntou curioso. Está tudo bem? Ela mordeu o lábio inferior e entregou uma caixinha branca. Henry abriu devagar e viu um teste de gravidez com 2 linhas claras. Surpreso, olhou para ela, que assentiu antes mesmo que lhe perguntasse. Vamos ter um bebê. Você vai ser pai de novo, Henry? Ele se levantou pulando, rindo e chorando ao mesmo tempo, abraçou Sarah forte e a rodou pelo meio da sala como uma criança, depois beijou sua testa com todo o amor do mundo. Isso é mais do que eu jamais imaginei para minha vida. Eu também. Mas olha onde estamos agora. No jantar daquela noite, Ethan não entendeu logo o motivo daqueles sorrisos, até que Sarah se ajoelhou ao lado dele e segurou sua mão. Tem um bebê crescendo aqui dentro, meu amor, disse, colocando a mão dele em sua barriga. Os olhos de Ethan se abriram de surpresa. Sério? Eu vou ser irmão mais velho? Com certeza, campeão, confirmou Henry. Ethan ficou em silêncio por alguns segundos e depois sorriu, cheio de orgulho. Eu vou protegê-los, igual você protege a gente, papai. O coração de Henry se encheu. Aquela frase significava tudo. O tempo passou, e o bebê nasceu, uma menina pequena, forte, com olhos brilhantes e sorriso fácil, chamada Elina, em homenagem à avó que Sarah tanto amava. A casa, antes grande demais para um homem e um menino enlutado, agora estava cheia de vida, com o cheiro de bolo recém-amassado, o som dos brinquedos espalhados e risadas ecoando pelos corredores. Sarah se tornou mais do que esposa, mais do que mãe, ela era o coração daquela nova vida. Henry, por sua vez, não era apenas um CEO, mas um homem completo. Numa noite, sentados na varanda de sempre, com os filhos dormindo, Henry segurou a mão de Sarah e olhou para o céu estrelado. Você ainda se lembra do dia em que devolveu aquela carteira para mim? Como esquecer? Naquele dia, pensei que estava perdendo apenas uma carteira, mas estava me perdendo. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Agora eu entendo que não perdi nada. Ganhei algo.
porque aquela carteira me levou até você. Henry envolveu seus braços em volta dela, e ficaram ali em silêncio, ouvindo apenas o som das folhas dançando ao vento. Naquele simples momento, eles tinham tudo o que precisavam: o presente, o passado deixado para trás e um futuro inteiro pela frente. O que você achou da história de Sarah e Henry? Compartilhe suas opiniões nos comentários. De 0 a 10. Como você avaliaria essa história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. E não se esqueça de conferir mais histórias inspiradoras clicando aqui na tela final.